Daniel capítulo 4, 3 versículos apenas, meus irmãos, do 28 ao 30, palavra do Senhor. Diz assim, meus irmãos, as Sagradas Escrituras: todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Vamos orar. Senhor amado, nós estamos hoje aqui para ouvir a sua voz, para meditar, Senhor, na sua palavra tão santa. Rogamos que fales conosco, que esses 3 versos, eles se abram para nós e o nosso coração receba, Senhor, com fé, com humildade. Pedimos que isso seja com perdão dos nossos pecados, nos purifique de todas as nossas faltas e para a sua glória, para o nosso bem, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Chegamos, irmãos, a esses 3 versos que eles mostram a reação depois de tudo aquilo que aconteceu. Tudo que aconteceu. Tivemos aí o sonho do rei, ele ser retirado do seu descanso. Vocês lembram que nós já estudamos? Está fazendo aqui esse relato, está contando o que aconteceu com ele. Então, ele estava muito tranquilo lá no seu palácio, ele teve um sonho que ficou muito preocupado. Ele então chamou os magos, não puderam interpretar, finalmente ele chama Daniel. Daniel, ele conta para Daniel, e aí Daniel fica muito perplexo, mas aí ele fala: não, fala, Beltesazar, não fala. E Daniel então fala, interpreta. Não é fácil a interpretação, é Deus dizendo que por causa da soberba dele, ele vai ficar como animal, vai passar por uma doença mental, vai ser punido por Deus, por causa da soberba dele, vai passar 7 tempos nessa situação. O profeta aconselha ele, como nós vimos semana passada, diante do pecado dele, da soberba dele, o profeta aconselha o rei com muita coragem e com muito amor, misericórdia, no versículo 27, que nós estamos aqui domingo passado, dizendo: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todo o capítulo aqui está mostrando que o rei é soberbo, e o sonho, ele é representado numa árvore altíssima, que sustenta animais, sustenta as aves, e que é enxergada por todos, mostrando o poderoso Império Babilônico, o Império do Rei, e mostra que ele precisava reconhecer que o Senhor domina, que o Senhor é que tinha dado tudo para ele era o verdadeiro rei, mas ele não tinha isso, ele não tinha esse reconhecimento, ele era um homem soberbo. Então o sonho e toda a experiência era para mostrar para ele e para humilhá-lo, e o propósito era esse, era que ele se arrependesse, era para que ele ouvisse o alerta da palavra de Deus e verdadeiramente se arrependesse. O conselho de Daniel foi ao arrependimento. É interessante que assim, no conselho, como nós vimos semana passada, Daniel, ele não toca diretamente na soberba, ele toca nos pecados contra o próximo. Ele não era um homem justo, ele era muito injusto, ele era um homem perverso, mau para os pobres. Por que ele era assim? Por que não trata diretamente da questão da soberba quando ele faz o conselho, quando ele dá o conselho, Daniel, né? É porque a soberba, ela é a fonte desses pecados, dessas iniquidades. É por causa da soberba que ele é injusto, é por causa da soberba que ele é mau para os pobres. Então, na verdade, irmãos, Daniel está aqui dizendo: olha, rei, te arrepende. Quem sabe
talvez se prolongue a tua tranquilidade. Deus é gracioso. Talvez o profeta estivesse dizendo, talvez Deus adie o castigo, ou talvez ele até suspenda o castigo, porque você lembra, irmãos, no caso, eu falei para vocês semana passada, no caso de Acabe, Deus adiou o castigo, Deus não fez logo no tempo de Acabe. No caso de Nínive, lembra que Nínive, o profeta Jonas foi dizer para a cidade, olha, Deus vai trazer juízo sobre a cidade, e a cidade se arrependeu e Deus suspendeu o juízo, porque Deus é misericordioso, porque Deus é gracioso. Então o profeta está dizendo aqui, rei, te arrepende dos teus pecados, não continua na tua soberba, mas vai a Deus, te humilha, acredita, confia na graça, na misericórdia de Deus. Então, irmãos, aqui o profeta está chamando o rei ao arrependimento, à fé, na misericórdia e na graça de Deus. É a pregação do Evangelho, né? O Evangelho que é a mensagem que mostra o nosso pecado, que mostra que Jesus é o Salvador e que mostra que todo aquele que se arrepende e crê, Deus será com essa pessoa misericordioso, será salvo. Então o profeta está aqui aconselhando, rei, deixa a tua soberba, é um conselho bom. Quando ele diz aqui ainda, lembra, irmãos, que ele diz assim, portanto, rei, aceita o meu conselho, este é um conselho aceitável, esse é um conselho bom, não deixe de ouvir esse conselho, é o conselho da palavra, irmãos, é o conselho da palavra, para que nós deixemos a soberba, os pecados, e nos acheguemos a Deus, que é cheio de graça, que é cheio de misericórdia. Mas o resultado na vida de Nabucodonosor, de todas essas misericórdias que Deus poderia ter trazido sobre ele, ter matado o rei sem avisar nada, sem alertar, porque já existem muitos alertas no mundo, a própria natureza a criação está alertando que há um Deus, então Deus não precisava nem dar mais esse alerta, mas Deus gracioso alertou, viu o sonho, enviou o profeta, deu esse conselho, mas o rei não se arrependeu. O rei não se arrependeu. Esses 3 versículos que nós temos aqui, meus irmãos, é exatamente o rei expressando a sua teimosia, a sua soberba, a sua egolatria, e confessando mesmo essa egolatria. Ele está dizendo, não é esta grande Babilônia, olha as palavras dele, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Aqui está o orgulho desse rei. Ele não deu consideração nenhuma. Aquilo que o profeta disse, aceita o meu conselho, esse conselho aceitável, para ele fez assim, não vou ouvir, não me importo. Irmãos, passou-se 12 meses, nós temos aqui na palavra de Deus, versículo 29, todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, como o profeta tinha profetizado, como estava profetizado no sonho. Passou-se 12 meses, o rei teve 12 meses para pensar, 12 meses para refletir, 12 meses para considerar, para ouvir o conselho do profeta. Deus não trouxe logo o castigo, foi o tempo, 12 meses, um ano inteiro, mas ele não aproveitou aquele tempo. Ele continuou na sua soberba, na sua arrogância, não usou bem o tempo. Nós podemos dizer, perdeu o tempo, perdeu 12 meses, teve o alerta do profeta, teve o tempo que Deus deu para ele, e ele não aproveitou aquele tempo para se humilhar, para se arrepender, para entender melhor, até para chamar Daniel, me explica, eu quero entender melhor. Não ligou, não deu atenção, não ouviu o conselho do profeta, como quem diz, não estou nem aí, eu não quero saber, eu não quero ouvir, você pode falar quanto você quiser, eu não vou te ouvir. E 12 meses passou-se, e ele continuou nos seus pecados, e ele continuou na sua loucura, e ele então, finalmente, no final, depois, no finalzinho deste ano de tempo que Deus deu a ele, ele confessa, ele mostra que ele não estava exatamente ligando para o conceito do profeta por causa da idolatria dele, e aquilo mostra a total loucura. Eu quero mostrar para vocês hoje como a idolatria, como a soberba é uma loucura, é a loucura do pecado, porque quando ele diz, eu edifiquei pela força do meu poder, para a minha glória,
Aqui é a loucura total, irmãos, é a loucura do pecado, é a loucura da soberba humana, é o homem falando o que não é verdade, não é verdade que ele edificou, não é verdade que o poder é dele, não é verdade que a glória é dele. Nós sabemos que o poder, que quem edificou, quem faz tudo é Deus, o poder é de Deus e a glória é de Deus. Então aqui está expressa a loucura da idolatria, mas essa loucura da idolatria é que está fazendo ele perder tempo, ele viver exatamente numa mentira, numa loucura, não dando glória a Deus enquanto ele está vivendo, mas finalmente, irmãos, infelizmente ele vai continuar nessa loucura e em seguida, imediatamente, o juízo cai sobre ele. Ele continuou na loucura até os últimos segundos. Então, acaba o tempo. Aqueles 12 meses acabam. Aquele tempo acaba. E vem o juízo de Deus. Mas ele fica na loucura dele até o final. Meus queridos irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. O Evangelho de Jesus, conforme eu quero demonstrar nessa noite, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é esclarecedor e ele quebra a nossa soberba. Ele mostra claramente que o poder, que quem edifica é Deus, que Deus é que é poderoso e que toda honra, toda glória deve ser dada unicamente a esse Deus. É isso que o Evangelho mostra. Então, eu quero mostrar para vocês hoje como existe a loucura do homem. Eu penso assim e chamo vocês para refletirem comigo nesse sentido. Esse versículo 30, somos nós, irmãos, somos nós, na nossa natureza. Aí você diga assim, pastor, mas eu não sou Nabucodonosor, não sou rei, não sou uma pessoa importante. Não, irmão, mas somos nós na nossa vida natural, na nossa carne, no nosso pecado. É isso aqui. E o Evangelho, ele vem para nos humilhar e para nos transformar e para fazer com que nós vejamos a vida de uma outra perspectiva, não mais do ego, não mais da autoadoração, mas agora de uma vida que cultua a Deus, que glorifica a Deus. E é isso que o Senhor quer nos chamar a atenção aqui. Esse versículo, ele quer mostrar a loucura do nosso coração orgulhoso. Como tudo é muito louco, como tudo é muito sem sentido, como tudo é muito absurdo. E como aqueles que não se arrependerem, não confiarem, não se humilharem a Deus, eles vão encontrar o juízo, a realidade vai cair sobre eles. Nós temos então que o Evangelho, ele nos transforma e ele nos salva dessa loucura. Eu quero mostrar para os irmãos hoje. Então, meus irmãos, vamos olhar esse texto aqui, e na verdade eu tenho 3 aqui pontos da minha mensagem que eu quero meditar com vocês hoje. Primeiro, nós vamos meditar sobre o tempo perdido. Em segundo, nós vamos, que está no verso, especialmente aí no verso 28 e 29. Em segundo, nós vamos meditar sobre a louca idolatria. Eu quero estudar um pouco com vocês aqui sobre como esse texto ele mostra para nós toda essa loucura. E finalmente eu quero meditar com vocês no versículo 31 sobre o juízo iminente. Eu não vou ainda ler com vocês propriamente o versículo 31, né? Vamos estudar semana que vem, mas ele está ligadinho aqui. Ele mostra aqui que o rei acaba de falar, e o texto diz: ainda a palavra estava na boca do rei quando veio a voz do céu, e o castigo e o juízo caiu sobre ele. Então, vamos falar desses 3 pontos aqui, olhando do verso 28 ao verso 30 do capítulo 4 de Daniel: o tempo perdido, a louca idolatria manifesta e o juízo iminente, que apesar de estar no verso 31, eu quero apenas tratar com vocês rapidamente aqui, meus irmãos, porque está ligado. Vamos olhar aqui o texto então. No versículo 28, nós temos, e veja, esse aqui é todo o relato do rei, né? Ele está fazendo uma carta e contando tudo o que aconteceu. No versículo 28, diz aqui o texto: todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor.
É interessante nós observarmos que o profeta, ele tinha dado o conselho do rei, e ele tinha chamado o rei para a misericórdia divina. Quando ele diz assim no versículo anterior, que nós estudamos no domingo passado: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. E aqui nós vimos semana passada que esse talvez se prolongue a tua tranquilidade pode ser uma coisa ou outra, ou seja, ou o profeta pode estar dizendo assim: olha, talvez Deus suspenda o castigo, ou talvez Deus protele, dê mais tempo para o castigo, para que tua tranquilidade, mais tempo para a tua tranquilidade. Mas o versículo 28, irmãos, diz que o castigo veio. O versículo 28 está dizendo assim: todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ou seja, irmãos, o castigo veio, o profeta, o rei não se arrependeu, o rei não mudou, o rei não ouviu os alertas do profeta, e finalmente ele foi castigado mesmo. Ele virou um animal, ele teve uma doença mental, e ele passou momentos terríveis na sua vida, de humilhação, de doença. Ficou como que louco. Mas antes, mesmo nisso, meus irmãos, mesmo que isso seja verdade, o versículo 29 diz que houve 12 meses, irmãos. É muito impressionante. O versículo 29 diz que ao fim de 12 meses é que veio o castigo. Ou seja, quando o profeta falou, que está no versículo 27, interpretou o sonho, deu o conselho para ele, o rei teve um ano inteiro para mudar, para se arrepender. Deus não trouxe logo o castigo. No certo sentido, Deus protelou mesmo. Deus prolongou a tranquilidade do rei, Deus deu mais tempo para ele. Então, ele teve tempo. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Tempo. Domingo passado nós estivemos aqui. Passou-se 8 dias. Domingo seguinte, 8 dias, 8 vezes 24 horas. Estamos encerrando o 8º dia, contando com o domingo anterior. Então, nós temos uma vida, nós temos um tempo. A Bíblia mostra, eu quero ler com vocês hoje, que o tempo, irmãos, vem de Deus. Deus tem a nossa vida nas suas mãos. E Ele que nos dá a vida, Ele que nos dá os anos de vida, Ele que nos dá todas as coisas, inclusive o tempo e tudo que acontece no tempo. Mas Ele nos dá esse tempo para nós aproveitarmos bem o tempo. E não existe maneira de aproveitarmos o tempo na soberba. A soberba, eu quero enfatizar muito isso nessa noite, que a soberba é perda de tempo, é perder tempo, é destruir as oportunidades do tempo que Deus nos dá, é se destruir. Porque foi isso que o rei fez. Ele teve 12 meses, ele teve um ano inteiro para se arrepender, mas ele não se arrependeu, ao contrário, ele continuou na sua soberba e finalmente, no finalzinho dos 12 meses, porque é isso que está dizendo, passou-se 12 meses. Então agora, depois de um ano, ele fala isso, ele fala o que está no versículo 30, ele diz: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência. Ou seja, ele faz exatamente aquilo que o sonho tinha dito para ele não fazer. O sonho tinha dito que Deus é que reina, o profeta tinha dito: se arrependa, rei, mas ele não se arrepende. O tempo passa e ele permanece na sua soberba, permanece no seu pecado, permanece fazendo injustiça para as pessoas, permanece oprimindo os pobres, permanece o mesmo soberbo, o mesmo orgulhoso contra Deus, afrontando a Deus e perseguindo os seus próximos. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que ele faz isso porque ele é um ególatra. O ególatra não ouve a palavra de Deus. Se o seu orgulho dominar o seu coração, se o seu orgulho dominar você, se você se auto-idolatrar, você se tornar uma pessoa cada vez mais achando que sempre você é o bom, achando que você é o poderoso, e arrogante, você não ouve Deus.
A palavra de Deus não é ouvida por você. Porque a palavra de Deus é exatamente aquilo que te humilha. Mas como a pessoa, o ególatra, não quer se humilhar, ele fecha os ouvidos para a palavra. A egolatria, meus irmãos, nos faz cegos para o que Deus está mostrando, nos faz surdos para a palavra de Deus e, portanto, faz com que nós vivamos o tempo nesse estado e, consequentemente, percamos o tempo. O tempo, ele se perde, o tempo, ele não é aproveitado. Mas há um outro ponto aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, meus irmãos. Quem deu os 12 meses para o rei foi Deus. Eu vou pedir para vocês terem agora paciência comigo, né? Porque nós vamos ler alguns textos hoje. Eu vou precisar ler, tá? Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Veja o que Pedro diz aqui nesse trecho tão precioso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Tinha pessoas que estavam dizendo assim: Jesus disse que ia voltar, mas ele não voltou até agora. Cadê a promessa? A promessa não se cumpre, Jesus não voltou. Jesus não voltou até agora, né, irmãos? Passou 2000 anos e aí Jesus ainda não voltou. Mas veja o que Pedro diz aqui, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim a Sagrada Escritura. Veja o que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Você está vendo porque Deus demora, porque Deus dá tempo, porque Deus está com este propósito de longanimidade para com os homens, para que os homens se arrependam, para que os homens não se percam, não percam a sua alma, mas que se arrependam dos seus pecados. Ou seja, cada dia que Deus dá a um pecador orgulhoso, soberbo, é Ele dizendo assim: eu estou te dando tempo para que te arrependas, eu estou te dando tempo para que te humilhes, eu estou te dando tempo para que vais ao meu filho com fé e com arrependimento e confie nele para a tua salvação. É isso. Tempo. O tempo, os anos de vida que Deus nos dá são expressões da sua longanimidade, da sua misericórdia, e nos é um chamado para o arrependimento. Então, meus irmãos, essa é a verdade. Mas infelizmente, o que a maioria dos homens fazem? Os homens fazem como Nabucodonosor. Os homens, eles não se arrependem. Vai passando os dias, vai passando as semanas, vai passando os anos, décadas, e eles continuam soberbos, orgulhosos, afrontando a Deus, oprimindo seus próximos, porque eles estão dominados pela loucura da idolatria. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer o que Paulo diz em Romanos. Eu peço para vocês lerem também comigo, Romanos capítulo 2, versículo 2 em diante. Observe o que a palavra de Deus aqui diz. Romanos capítulo 2, do versículo 2 em diante. Aqui o apóstolo Paulo está repreendendo os religiosos judeus que criticam os gentios nos seus pecados, mas eles mesmos cometem os mesmos pecados, achando que só porque eles fazem juízo contra os outros, eles são melhores, e eles não estão aproveitando as oportunidades, eles não estão aproveitando o tempo. Veja o que Paulo diz aqui a partir do versículo 2. E bem sabemos, Romanos capítulo 2, versículo 2, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Olha o que Paulo está dizendo. Ele está falando daquele religioso que fica apontando o dedo para os outros, quando ele, às vezes ele é pior que aquele. E ele está dizendo assim: tu pensas que tu vais escapar do juízo de Deus só porque tu acusas os outros? No versículo 4 ele diz: ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade. Benignidade de quem? De Deus. E paciência e longanimidade. Benignidade, paciência e longanimidade de quem? De Deus.
E ele continua dizendo, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ou seja, ele está dizendo aqui, Deus ainda não trouxe o juízo, porque Deus é benigno, porque Deus é paciente, porque Deus é longânimo, mas tu estás ignorando a benignidade de Deus, tu não estás dando valor para o tempo que Deus está te dando para o arrependimento. Aí ele continua dizendo, mas segundo, versículo 5, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Ele está dizendo, meus irmãos, aqui, que esses judeus religiosos que ele foca aqui, que ele está falando com aqueles hipócritas religiosos do seu tempo, que condenavam os pagãos, condenavam os gentios nas suas práticas, mas eles mesmos viviam em coisas semelhantes. Mas eles dizem, mas porque nós condenamos os outros, nós estamos melhor. Paulo diz, não, Deus está sendo benigno, Deus está sendo longânimo, Deus está dando tempo, mas vocês não se arrependem, mas vocês endurecem o coração, vocês entesouram para o dia da ira, vocês juntam ira para o dia do juízo, vocês são teimosos. Este é Nabucodonosor, que Deus é longânimo, como diz Pedro, mas ele faz como esses judeus religiosos hipócritas de Paulo aqui em Romanos 2, ele despreza a misericórdia, a benignidade, a paciência de Deus. Passa 12 meses e ele, olha, nem aí. O pecador, meus irmãos, teme não ouvir os alertas do Senhor. Em vez de aproveitar o tempo, se arrepender, ir à cruz, confessar os seus pecados, confiar em Cristo como seu Salvador. E ele continua assim até o juízo. Paulo está alertando lá, vocês estão juntando o juízo. E ele continua assim até o juízo. Porque quando você lê o versículo 31, eu ainda não vou expor o 31, de vez em quando eu vou citar, porque está ligado. Na semana que vem nós vamos olhar o versículo 31. Eu já voltei para Daniel, tá? Quando nós chegamos ao versículo 31, diz a Bíblia, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti te diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o rei. Ou seja, um dia acaba o tempo. Um dia acaba o tempo. Um dia Deus diz, chega, basta. Um homem vive 60, 70, 80, canseiro, enfado, 90, 100. Temos visto pessoas até passarem de 100, mas uma hora acaba. Uma hora, meus irmãos, o tempo encerra. E os homens, na sua maioria, homens e mulheres, estão vivendo essa vida na sua soberba, não ouvindo os alertas de Deus, não ouvindo a pregação do Evangelho, não ouvindo o chamado das Escrituras e dos ministros fiéis do Evangelho, dos profetas de hoje. Nós não temos mais profeta no sentido antigo, mas todo aquele que prega a palavra é um profeta no sentido de que está ministrando a palavra. E os homens não ouvem, não dão atenção, continuam abusando da misericórdia de Deus até o último momento, quando vem o juízo, porque a idolatria os domina e eles abusam de todo o tempo que Deus dá até o último segundo, meus irmãos. E aí, irmãos, nós vamos observar que isso acontece, eles desprezam o tempo de Deus, a longanimidade de Deus, os avisos de Deus junto com esse tempo, por causa da idolatria. E só isso já mostra a loucura. Mas agora eu quero mostrar a natureza dessa idolatria. E nós vamos agora examinar com mais cuidado o versículo 30 de Daniel, quando o rei, ele diz assim, falou o rei, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder
e para a glória da minha magnificência. Aqui nós temos então, meus irmãos, três coisas, praticamente, né, que o rei afirma que ele fez. Duas coisas. Uma coisa, na verdade, mas aqui nós temos três declarações dele. Primeiro ele diz: fui eu que edifiquei a Babilônia, essa grande Babilônia, essa coisa linda, né, maravilhosa, era uma cidade lindíssima mesmo. Inclusive essa frase do Nabucodonosor aqui é confirmada em documentos, pela arqueologia e assim por diante, mostrando a soberba, né, do rei. Mas ele diz aqui: a grande Babilônia que, em primeiro lugar, eu edifiquei. Segundo, eu edifiquei com a força do meu poder. Terceiro, para a glória da minha magnificência. São três coisas que ele afirma. Ele diz: eu edifiquei, e eu edifiquei em segundo lugar com o meu poder. E terceiro, eu edifiquei com o meu poder para manifestar a minha glória, para que eu seja glorificado. Essas três coisas não são verdade. Essas três coisas é a loucura da idolatria, como eu quero passar a mostrar aos irmãos agora. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele mostra a loucura dessas três afirmações do homem soberbo. Quero mostrar para vocês agora. Primeiro, ele diz assim: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, para a capital do meu grande e glorioso império, para a casa real? Será que é verdade que foi Nabucodonosor que edificou? Meus queridos irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a mensagem da cruz, as boas novas, mostram que tudo que nós temos vem de Deus. A nossa salvação, a nossa redenção foi edificada por Deus. E o Evangelho esclarece isso, mas ele também nos liberta dessa loucura da idolatria, mostrando que Deus é o Criador e Deus é o provedor. Eu quero ler com vocês agora Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Eu disse para vocês que a gente ia ler bastante outros textos das Escrituras, né? Então vamos fazer isso agora. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Veja quem é o agente de todas essas obras aqui nas Escrituras. Acompanhe comigo. Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Quem foi que nos vivificou? Ele, o Senhor. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. É Ele que vivifica, é Ele que transforma, é Ele que regenera, é Ele que edifica a nossa vida espiritual. Essa é a mensagem do Evangelho. Diz o apóstolo Paulo no versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Olha o que diz no verso 10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Paulo está dizendo assim: nós somos criação de Deus, nova criatura. Se você é um crente em Cristo Jesus, Deus te recriou, Deus te transformou numa nova pessoa, porque você era como Nabucodonosor, soberbo. O Evangelho mostra que nós somos uma obra de Deus, uma nova criação de Deus, pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. Mas o Evangelho também faz com que, desde que Ele nos mostre isso, e Ele nos humilha, agora nós passamos a olhar para tudo em volta, irmãos. Para o nosso corpo, para os nossos talentos,
para as nossas realizações e para as realizações dos outros homens e mulheres, para tudo que existe no mundo, a chuva, o sol, a comida, o alimento, tudo o que há no mundo de bom, de edificante, de vamos dizer assim, que nos permite viver, tudo é Deus que dá. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 104. Esse é o Salmo da providência. Então eu convido vocês a olhar o Salmo 104. Veja o que o Salmo 104 diz, meus irmãos. O Salmo 104 diz assim, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Aqui uma linguagem poética, né? Faz dos anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador, lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Ele está dizendo que Deus a criou, que Deus a fundou e que Deus a sustenta. Tu a cobriste com abismo como com vestido, as águas estavam sobre os montes, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Subiram os montes, desceram os vales, até o lugar que para elas fundaste. Ele está dizendo que Deus domina as águas dos mares e todas as águas desse mundo. Termo lhe puseste que não ultrapassarão, para que não torne mais a cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes nos vales, os quais correm entre os montes. Então ele está dizendo assim, Deus criou o reino deste mundo, o reino mineral, as rochas, as águas, e Deus sustenta, e Deus delimita até onde vai a água, e Deus faz que corram as fontes. No versículo 11 diz, dão a beber a todo animal. Ele está dizendo que Deus sustenta cada animalzinho desse mundo. Do campo, os jumentos monteses matam a sua sede, junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras, faz crescer a erva para o gado, a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. Aquele pãozinho que você comeu hoje de manhã, está dizendo que foi Deus que fez brotar, deu tudo para você e dá tudo para as criaturas. É Ele que edifica tudo, é Ele que faz tudo, foi Ele que fez Babilônia. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se da seiva, os cedros do Líbano que Ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto a cegonha, a sua casa está nas faias. Os altos montes são para as cabras monteses, e os rochedos são refúgios para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso, ordena a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e se acolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem, a sua obra é o seu trabalho até a tarde. O homem sai para trabalhar, mas quem deu tudo para ele trabalhar foi Deus. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste. Quem fez? Deus fez todas as coisas. Fizeste com sabedoria, cheia está a terra das suas riquezas. Toda a riqueza da Babilônia vinha de Deus. Para onde Nabucodonosor olhava, vinha a beleza. Foi Deus que fez, foi Deus que deu. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes deis o seu sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu, os recolhem, abres a tua mão e se enchem de bens, escondes o teu rosto e ficam perturbados, se lhes tira o fôlego, morrem e voltam para o seu pó, envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre, o Senhor se alegrará nas suas obras, olhando ele para a terra, ela treme.
Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize a minha alma ao Senhor. Louvai ao Senhor. Em vez de Nabucodonosor dizer, eu fiz Babilônia, ele está dizendo isso porque ele está enlouquecido pelo ego. Na verdade, não foi ele quem fez, não foi ele que levantou aquela árvore. Irmãos, quem levantou aquela árvore foi Deus. Quem deu a Babilônia foi Deus. Quem edificou a Babilônia foi Deus. Mas ele diz na sua loucura, né? Voltando para Daniel, ele fala dessa maneira tão enlouquecida. Ele diz, então, vejam, olhem, a grande Babilônia, versículo 30, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Mentira. Quem edificou foi Deus. Mas o Evangelho de Jesus, ele diz assim, vocês são salvos por uma obra de Deus. E quando vocês entendem, descortina-se a mente de vocês, vocês enxergam então que Deus é o Criador, e vocês enxergam que cada obra de vocês, boa, cada coisa que vocês fazem, na verdade foi Deus que deu para vocês fazerem. Deus deu os dons, os talentos, e Deus deu os materiais para vocês fazerem. Tudo é Deus que está edificando, que está fazendo. Em segundo lugar, ele diz, meus irmãos, com a força do meu poder. Olha que coisa, loucura de novo, não foi, porque o poder pertence a Deus. Eu quero ler agora com vocês, irmãos, lá em Romanos capítulo 1, vamos lá? Acompanhe comigo, Romanos capítulo 1. Aqui eu vou ler apenas 2 versículos, mas todos dois estão em Romanos capítulo 1. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Eu vou ler primeiro os 2 juntos, depois eu vou comentar, tá bom? Primeiro nós vamos ler o versículo 16, depois nós vamos ler o versículo 20. O versículo 16 diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora lá o versículo 20, irmãos. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo está dizendo o seguinte, que o poder de Deus se manifesta no Evangelho de Cristo, e o poder de Deus se manifesta na sua criação, e como nós já lemos lá no Salmo 104 inteirinho, na providência. Então, quando Nabucodonosor diz assim, essa Babilônia, grande capital do meu império, que foi eu que edifiquei, mentira, diz a palavra para ele. Quem edificou foi Deus. E quando ele diz, essa Babilônia que eu edifiquei com o meu poder, a palavra de Deus diz, mentira. O Evangelho de Jesus diz, mentira. Porque é Deus que redime o homem com seu poder. E tudo o que está em nossa volta, as criaturas de Deus e tudo o que o homem faz também, na sua instrumentalidade, no seu poder, nos seus dons, nos seus talentos, ele faz aquilo porque ele recebeu antes de Deus. Portanto, tudo o que está em nossa volta, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, que mostram a divindade e o poder de Deus. Então, meus irmãos, vocês estão entendendo isso aqui? Eu quero chamar a atenção dos meus irmãos, que a idolatria é uma loucura total, mas o Evangelho nos cura dessa loucura, porque o Evangelho vai dizer assim, a salvação é obra de Deus. Deus é que edifica, Deus é que nos dá uma nova criatura, Deus nos dá um novo coração, Deus nos faz novas criaturas, Deus nos redime no seu Filho, tudo é Deus que faz. Ele prepara tudo para nós, Ele também é que opera
que criou tudo, que fundou a terra, que sustenta cada animalzinho, que sustenta o homem, que dá o pão na sua mesa, Ele que faz tudo. Quando o orgulho diz assim, eu faço com o meu poder, o Evangelho diz assim, não, você é um pobre, miserável pecador, condenado para o inferno, mas Deus na sua graça, na sua misericórdia, pelo poder dEle, manda o Filho dEle para te salvar. O Evangelho é o poder de quem? De Deus. E o Evangelho faz nós olharmos agora para a criação e vermos lá que a criação, e tudo que eu faço também, porque eu faço parte da criação, eu também sou criação. Manifesta o poder de quem? Meu? Não, manifesta o poder de Deus. E finalmente, meus irmãos, voltando para Daniel, o profeta, aliás, o rei soberbo, a última declaração dele é essa aqui, olha. No versículo 30, ele diz assim: para a glória da minha magnificência. Isso é tão absurdo porque, mas isso é o que o ego, o orgulho, a soberba humana faz com que os homens digam, porque não foi ele que edificou, não foi o poder dele. Isso até humanamente falando é absurdo, porque não foi ele que edificou tudo aquilo, foram os servos dele, foram os que ele oprimia, né? Mas olhando para, em última instância, na verdade foi Deus que fez tudo. Então isso é tão absurdo que é uma loucura tão grande, porque se não foi ele que edificou, foi Deus. Se o poder é de Deus, a glória não é dele. A glória é de quem? É de Deus. A palavra de Deus ensina, irmãos amados, que Deus é glorioso em si mesmo, mas Ele manifesta a sua glória nas suas obras, no seu poder operante na criação, na providência e na redenção. Eu gosto de ilustrar isso com o sol e a lua. O sol, ele é glorioso, ele tem luz própria, mas quando você olha para a lua não tem luz própria, mas ela mostra a luz de quem? Ela reflete a luz do sol. Assim, Deus é glorioso em si mesmo, mas nas suas obras, quais são as três grandes obras de Deus? Criação, providência e redenção. Essas três grandes obras de Deus manifestam a sua glória. Eu vou pedir para vocês lerem comigo mais aqui um grupo de versículos agora, irmãos. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Veja o que a palavra de Deus diz. A partir do versículo 3. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim a Escritura: Bendito, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si, para filhos de adoção, melhor dizendo, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para que, irmãos? Versículo 6, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, Deus nos elegeu, nos salvou no seu Filho, para manifestar, para o louvor da glória da sua graça, para que ele seja glorificado na sua obra graciosa, na sua graça, em seu Filho Jesus Cristo, em salvar tão miseráveis pecadores. Então o Evangelho, ele nos cura dessa loucura da soberba, porque quem sou eu para buscar glória para mim? Eu sou miserável. Sabe que tudo que eu mereço não é glória, não, é condenação. Mas Deus manifesta a sua graça quando Ele me salva. Então, como é que eu posso me soberbecer se eu sou salvo pela graça?
Como é que eu posso trazer glória para mim? Toda a glória seja dada àquele que me salva, aquele que me redimiu. Vamos olhar aqui, irmão, João capítulo 17, versículo 1. João capítulo 17, versículo 1. Na oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus. Olha como é que ele começa a oração, irmãos, dele. Olha o que ele pede para o Pai Celestial. João capítulo 17, verso 1. Veja o que ele diz. Diz assim a Escritura, João 17, verso 1. Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. O que ele está orando? O que ele está pedindo? Ele está dizendo assim: Pai, glorifica o teu Filho. Como? Quando o Senhor glorifica o seu Filho vai glorificar a ti. Como? Aonde que ele vai glorificar? Na cruz. Lembra de João 3,16? Todo mundo tem de cor, não tem? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer numa cruz. Por nós pecadores. Olha o amor de Deus. Olha a graça de Deus. Deus é amor, mas Ele expressa o seu amor sumamente, de forma mais excelente, na cruz. E Jesus está dizendo assim: Pai, glorifica o teu Filho na cruz, para que o teu Filho te glorifique na cruz. Ele está dizendo: consuma a tua obra, completa a tua obra na cruz. O amor de Deus está na cruz. Irmãos, a glória dele. E eu quero só ler um versículo agora. Eu prometo que é o último que a gente vai ler nesse momento. Vou voltar para o Salmo 104, tá? O último versículo do Salmo. Salmo 104. Perdão, não é o último versículo, desculpe, irmãos. É o versículo 31. No versículo 31, veja o que diz o salmista. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Aí ele diz no verso 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave. Desapareça da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Os ímpios são os arrogantes, é o homem natural. Bendize a minha alma ao Senhor, louvai ao Senhor. E ele está louvando a Deus por causa do quê? Criação e providência. Então, voltando para Daniel, para nós já irmos para as últimas considerações da mensagem dessa noite, meus queridos irmãos. Quando o soberbo rei, na sua soberba louca, diz: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? O Evangelho, a criação e a providência, as três grandes obras de Deus, redenção, criação e providência, diz: é mentira. Quem edificou a Babilônia foi Deus. Quando ele diz: com a força do meu poder, a redenção, a criação e a providência, dizem: é mentira. O poder pertence a Deus. Quando ele diz: e para a glória da minha magnificência, a redenção, a criação e a providência, diz: é mentira. Tudo é para a glória de Deus. Eu quero que você pense nessa noite, aplique a sua vida, meu querido irmão e irmã. Porque nós somos isso aqui. Nós somos isso aqui. Se você está se deixando dominar pelo orgulho, você está se iludindo pelo seu próprio orgulho. E esse texto está nos chamando a vermos isso como loucura e a nos arrependermos, meus irmãos, nos humilharmos diante do Senhor. Por último, eu quero dizer para vocês que quando nós lemos o verso 30 e o 31, a gente até pode ler isso
com temor e tremor. Bora ler o 30 e 31 junto. Perceba o juízo chegando na mesma hora. O versículo 30 de Daniel 4 diz assim: falou o rei dizendo, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Passou de ti o reino. Será tirado de ti o reino. E assim, num estalar de dedos, ele, ainda estando a palavra na boca dele, ele foi tirado dentre os homens e se transformou num animal. O juízo chegou. O juízo era o que, irmãos? Iminente. O juízo está às portas, meus queridos irmãos. Cada homem e mulher neste mundo tem o juízo iminente diante de si. Qualquer momento pode acabar o tempo. Não sabemos o dia de nossa morte. Não sabemos o dia da volta de Jesus. Não sabemos. Mas sabemos que hoje é o tempo da oportunidade. Hoje, enquanto eu estou aqui falando com vocês, quem está nos dando essa oportunidade e este tempo é Deus, que está sendo longânimo e que está dizendo para todos: se arrependam. Se arrependam da sua soberba, se arrependam dos seus pecados e confiem no meu Filho. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Deixa a soberba, pecador, e confia em Cristo para a tua salvação. Porque esse é o tempo de Deus, é a oportunidade de Deus, é o momento. Deus nos dá tempo para isso, irmão. Já li com vocês aqui os textos. Eu quero encerrar lhe dando 3 breves conselhos, meus queridos irmãos. Já dei um agora. Mas eu quero dizer para você, de chamar a atenção para o tempo. Não use mal o seu tempo, meu irmão. O tempo é uma coisa maravilhosa. Mas o tempo no pecado, na soberba, não tenha dúvida, sempre é tempo perdido. Você pode construir uma Babilônia, vocês estão vendo aqui? Você pode construir uma Babilônia, mas se você está fazendo soberbamente, você está perdendo tudo. Não se ensoberbeça. Não use o seu tempo no orgulho. Use o tempo para ouvir a palavra, para ouvir o Evangelho, para ouvir os alertas da palavra de Deus, para ouvir o chamado de Deus ao arrependimento e para efetivamente se arrepender, crer no Senhor Jesus e a partir daí viver para Ele, para a sua honra, para a sua glória. Irmãos amados, nós somos chamados para uma vida uma vida para a glória de Deus. Se alguém aqui ainda não creu no Senhor Jesus, faça isso hoje à noite. Se arrependa e creia nele para a sua salvação. Mas eu quero também falar a você que já é crente, porque nós crentes não estamos imunes da soberba não, meus irmãos. Não estamos. E eu procurei mostrar para vocês que o Evangelho, ele nos humilha. Então, verifique, esse é o meu segundo conselho a todos, verifique se a louca idolatria está levando você a agir como Nabucodonosor. Então observe, se você não está assim dizendo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu com meu poder, com meu talento, se você
não está dizendo para minha glória. Talvez você não fale isso, mas você tem agido assim. A soberba tem lhe dominado de forma que você está fazendo as coisas não para a glória de Deus, não para, com uma expressão da fé de que tudo é Deus que te deu, na redenção, na criação e na providência, não para confessar, é pelo poder dele que eu fiz tudo, não para dizer, seja a glória dele. Talvez até você diga que é para a glória dele, mas você tem vivido de uma tal maneira que você não tem buscado a glória dele, que é sempre se apresentar, aparecer, se mostrar para os outros. Nós vivemos tempo assim, né, meus irmãos? Na internet todo mundo quer aparecer, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer mostrar uma vida, simular uma alegria e assim por diante. Isso é próprio do ser humano. As pessoas querem se mostrar, as pessoas querem que todos olhem para ela. Então, isso é muito sutil. Eu peço para meus irmãos, diante da palavra de Deus, diante do Espírito Santo, diante do que o Senhor mostra, aplique na sua vida e pense assim: será que em algum sentido eu não estou dizendo ou agindo de maneira que eu estou dizendo com as minhas ações que eu fiz, que é o meu poder, que é para a minha glória? Agora, qual é a cura dessa soberba? A cura dessa soberba é nós irmos aos pés da cruz. Você é um crente em Cristo Jesus, você já se arrependeu, você sabe que a salvação é pelo quê? Pela graça. Você sabe que foi Deus que te deu fé, que foi Deus que mandou o Filho dele. Você sabe que toda a honra e toda a glória é dele. Você sabe que o sol nasce todo dia por causa dele. Então vá à cruz e se humilhe, peça perdão e medite muito na obra de Cristo na cruz. Irmãos, a Bíblia diz que os anjos estudam a cruz, os anjos meditam na cruz de Cristo, os anjos estudam a cruz de Cristo. Que coisa, né? Eles aprendem sobre a obra de Deus, sobre a glória de Deus, observando o Evangelho, o efeito do Evangelho na vida da igreja. Então vamos fazer isso nós, para nós nos humilharmos diante de Deus e vivermos para a glória dele. Arrependa-se de toda soberba, meu irmão. E o último conselho, né? Que eu quero fechar aqui nos 2 conselhos, irmãos, que eu lhes dei. Vamos aproveitar o nosso tempo para Deus, irmãos, buscando conhecê-lo, buscando entender a sua obra, buscando servi-lo em toda a nossa vida, ações e palavras, amando o nosso próximo, fazendo o conselho que o Daniel deu para Nabucodonosor, né? Esse é o efeito do Evangelho. Nós já fomos salvos, como Paulo diz no texto que nós lemos hoje, lá em Efésios 5, vamos viver assim. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e as tuas iniquidades, usando misericórdia com os pobres. Vamos aproveitar o nosso tempo fazendo o bem. Eu disse para vocês que eu não ia ler nenhum texto, mas me permite ler para a gente finalizar e orar. O iniciozinho do Efésios 5, que nós lemos hoje na leitura bíblica, irmãos, e aqui nós vamos orar. Olha o conselho de Paulo para todos nós hoje à noite. Em Efésios capítulo 5, ele diz assim: sede, pois, Efésios capítulo 5, verso 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Essa é uma vida bem vivida, esse é o tempo que nós temos que aproveitar para viver assim, ser imitador de Deus, andar em amor, como nós fomos amados por Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós vivamos assim para a glória de Deus, dizendo: Ele edificou pelo poder dele, para a glória dele. Amém. Vamos orar. Senhor amado, que tudo que nós estudamos aqui hoje à noite, Senhor, o Senhor aplique a nossa alma, ao estado de nosso coração, para que nós, Senhor, possamos
pelo Espírito Santo, ser guardados dessa egolatria louca. Senhor, que todos aqui nesse recinto possam crer verdadeiramente em Jesus, se arrepender dos seus pecados, possam ser convertidos, Senhor. E todos aqui, sendo crentes, possam continuar se humilhando, se nós temos nos ensoberbecido, Senhor, e sabemos que a soberba é algo que nós temos que lutar por toda essa vida. Senhor, nos dê graça para meditarmos na cruz de Cristo, na criação, na providência, e sermos cheios do senso de que o poder é Teu, de que a obra é Tua, de que a glória é Tua, Senhor, e possamos assim ter queimada, ter derretida a nossa soberba, e termos uma vida de amor, de alegria, de serviço a Ti e ao nosso próximo, gastando bem o nosso tempo. Faz isso, Senhor, em cada um de nós, em cada coração, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Amém. Amém. E amém.